Apocalipse de São João, capítulo 11, leitura adaptada da Nova Vulgata para audiolivro contemplativo. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e uma voz me disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e aqueles que nele adoram. Mas o átrio exterior do templo deixa-o de fora e não o meças, porque foi entregue às nações. Elas calcarão a cidade santa durante 42 meses. E concederei aos meus 2 testemunhos que profetizem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Eles são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, sai fogo de sua boca e devora os seus inimigos. E se alguém tentar feri-los, assim deverá morrer. Eles têm poder para fechar o céu, para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Têm também poder sobre as águas, para transformá-las em sangue e para ferir a terra com toda espécie de flagelo, tantas vezes quantas desejarem. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Ela os vencerá e os matará. Os seus corpos ficarão expostos na praça da grande felicidade, chamada espiritualmente Sodoma e Egito. Foi ali que também o Senhor deles foi crucificado. Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam colocados em um túmulo. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, celebrarão e trocarão presentes entre si, porque esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo de Deus. Eles se levantaram sobre os próprios pés, e um grande temor caiu sobre todos os que os observavam. Então ouviram uma forte voz vinda do céu que lhes dizia: Subi para cá. E eles subiram ao céu numa nuvem. Seus inimigos os viram subir. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade desabou. No terremoto morreram 7.000 pessoas. Os sobreviventes ficaram cheios de temor e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que o 3º ai vem rapidamente. Então o 7º anjo tocou a trombeta, e ouviram-se fortes vozes no céu, proclamando: o reino deste mundo pertence agora ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se com o rosto por terra e adoraram a Deus, dizendo: Nós vos damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumistes o vosso grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram, mas chegou a vossa ira, chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar os vossos servos, os profetas, os santos e todos os que temem o vosso nome, pequenos e grandes. Chegou também o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Então abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu, dentro do seu templo, a arca da sua aliança. Seguiram-se relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande tempestade de granizo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Comentário patrístico de destaque para o Apocalipse 11. Para o capítulo 11 do Apocalipse, o comentário patrístico mais completo, influente e tradicionalmente valorizado pela Igreja é o de Santo André de Cesareia, autor da obra Comentário ao Apocalipse, Explanation Apocalypsing, escrita entre os séculos VI e XVII. Esta obra tornou-se o principal comentário patrístico oriental sobre o Apocalipse e preserva interpretações ainda mais antigas provenientes de autores como Santo Hipólito de Roma, São Metódio do Olimpo e outros padres da Igreja. Lestego o sentido espiritual dos 2 testemunhos. Ao comentar os versículos sobre as 2 testemunhas, AP 11, 3-12, Santo André de Cesareia afirma que a tradição recebida da Igreja identifica essas figuras principalmente com Enoque e Elias. Segundo essa interpretação, Deus preservou ambos da morte comum para que nos últimos tempos retornem ao mundo e enfrentem o anticristo. O bispo escreve que, open quote, Enoque e Elias serão enviados para confundir o erro do anticristo, fortalecer os justos e conduzir muitos à conversão. Close quote.
Essa interpretação não era uma opinião isolada. Ela já aparecia em autores anteriores, especialmente em Santo Hipólito de Roma, que via nos dois profetas as grandes testemunhas escatológicas destinadas a preparar a humanidade para o julgamento final. O significado dos 1260 dias. Os 1260 dias mencionados no texto correspondem a 3 anos e meio. Santo André explica que esse número simboliza o período da última perseguição contra a Igreja. O número não deve ser compreendido apenas matematicamente, mas também espiritualmente. Trata-se de um tempo limitado por Deus. O mal parece triunfar, mas sua duração é rigorosamente controlada pela providência. Os perseguidores não poderão ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor. A morte das testemunhas. Quando a besta sobe do abismo e mata as 2 testemunhas, Santo André observa que Deus permite esse acontecimento não por fraqueza dos santos, mas para manifestar ainda mais claramente sua glória. Os mártires imitam o próprio Cristo. Assim como nosso Senhor foi rejeitado, morto e aparentemente vencido, também seus servos passam pelo mesmo caminho. A derrota visível prepara uma vitória maior. Essa é uma constante em toda a história da salvação. A ressurreição das testemunhas. O ponto culminante do capítulo encontra-se na ressurreição dos 2 profetas. Santo André vê nesse episódio uma antecipação da ressurreição universal. Assim como o Espírito de Deus devolve a vida às testemunhas diante de seus inimigos, também todos os justos ressuscitarão no último dia. A cena é um anúncio da vitória definitiva de Cristo sobre a morte. A humilhação dos santos não é a última palavra. A última palavra pertence sempre a Deus. O 7º anjo e o reino eterno. Ao comentar a 7ª trombeta, Santo André afirma que aqui o Apocalipse começa a revelar de forma mais clara a consumação de todas as coisas. A proclamação, open quote, o reino deste mundo pertence agora ao nosso Senhor e ao seu Cristo, close quote, quote, não significa que Cristo apenas, nesse momento, passa a reinar. Ele reina desde toda a eternidade. O sentido é que seu reinado, antes combatido e ocultado pela rebelião dos homens, torna-se então manifestado universalmente. Toda criatura reconhecerá aquilo que os fiéis já professam pela fé. O templo aberto no céu e a Arca da Aliança. O versículo final do capítulo possui enorme riqueza teológica. Santo André ensina que a abertura do templo celestial significa a plena revelação dos mistérios divinos. A Arca da Aliança simboliza a fidelidade de Deus às suas promessas. Aquilo que na antiga aliança permanecia velado torna-se plenamente conhecido na glória futura. Diversos autores cristãos posteriores também verão nessa arca uma figura da Virgem Maria que trouxe em seu seio o próprio Verbo encarnado. Contudo, Santo André concentra sua explicação sobretudo no sentido escatológico, a manifestação definitiva da presença de Deus entre os homens. Reflexão patrística principal. Se fosse necessário escolher apenas uma ideia central de todo o comentário patrístico sobre Apocalipse 11, ela poderia ser resumida assim. Open quote. A Igreja será perseguida, aparentemente derrotada e humilhada aos olhos do mundo, mas Deus manifestará publicamente sua vitória, ressuscitando seus servos e estabelecendo para sempre o reino de Cristo. Close quote. Para Santo André de Cesareia, as 2 testemunhas representam não apenas Enoque e Elias, mas também o testemunho permanente da própria Igreja ao longo da história. O mundo pode rejeitar a verdade, perseguir os santos e celebrar sua aparente derrota. Contudo, o capítulo 11 proclama que a última palavra não pertence à besta, nem aos poderes deste mundo, mas ao Cristo ressuscitado, cujo reino permanecerá pelos séculos dos séculos. Referência patrística. Autor, Santo André de Cesareia. Obra. Comentário ao Apocalipse, Explanatio in Apocalypse, período, final do século VI e início do século VII. Importância. Principal comentário patrístico grego ao Apocalipse, preservando interpretações tradicionais recebidas de padres anteriores, especialmente Santo Hipólito de Roma e São Metódio do Olimpo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como
Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.